Depois da reforma da Previdência, a próxima que está na fila é a tributária. Essa aí também vai ter uma disputa política grande. Tem 2 propostas de deputados e a que o Paulo Guedes quer. Omar, além da disputa, o que a gente vai poder esperar? Vai poder esperar ter imposto novo? O que... Eu acho que o pau vai comer na reforma tributária muito mais do que na reforma da Previdência, porque se havia um consenso entre os governadores que a reforma da Previdência era necessária e resolvia um problema deles, na reforma tributária o pau vai comer entre eles. Ali, porque qual é a essência da reforma tributária? É você reduzir os impostos, né, para tornar o sistema mais eficiente, mas quem que abre mão de receita? Então, esse é... A questão não é só reduzir os impostos, né? É diminuir o número de impostos. Exatamente. Tanto que as duas propostas vão nessa linha, né? Tanto que aquela coisa da ideia de instituir, por exemplo, um imposto por valor agregado, um dos grandes problemas desse imposto, desse IVA brasileiro, é que aí você junta numa sigla só impostos que são federais, impostos que são estaduais, e você vai ter que decidir como é que faz a repartição desse dinheiro e quem faz a repartição, né? O pau vai comer. Eu acho que isso criando também uma expectativa equivocada de redução da carga tributária, que eu acho que isso não vai acontecer. Existia uma escolha histórica no Brasil, principalmente depois da redemocratização, de proporcionar políticas cada vez mais benevolentes de inclusão social. Então, existe um pacote de políticas, um leque muito grande de políticas e que a carga tributária é consequência da oferta dessas políticas. Então, cortar tributo significa tornar o Estado incapaz de continuar pagando ofertando essas políticas de inclusão, que não são poucas. A gente corre o risco de ter um imposto sobre movimentação financeira? É possível que isso aconteça. A gente corre o risco de ter um imposto sobre movimentação financeira e a gente corre o risco de ter até outros impostos. O imposto sobre movimentação financeira, ele está rondando há muito tempo. Não é deste governo. Porque a escolha é que se não tiver carga tributária alta, com esse pacote amplo de oferta de políticas de inclusão, é inflação, né? E, vamos dizer assim, a sociedade brasileira, desde o Plano Real, já mostrou claramente que é intolerante à inflação. Agora, recentemente, mesmo com 14 milhões de desempregados e a inflação sob controle, a inflação ela desperta mais medo para o brasileiro do que o desemprego. Mas foi o grande erro do governo Dilma. A Dilma caiu por conta disso. Ela privilegiou, ela foi leniente com a inflação, não conseguiu retomada e ela... Aquela cabeça nacional desenvolvimentista, né? Ela partiu do princípio, um pouquinho de inflação não tem problema. Não tem problema se a gente tiver um crescimento maior, que sempre começa assim a lógica, né? E ela se deparou com essa crise, Uma pergunta, nos Estados Unidos agora os bilionários estão pedindo para pagar mais imposto. Aqui está havendo esse grande movimento. Nossa, uma fila, você não imagina. Tem fila de bilionário brasileiro. Não são todos os bilionários americanos, né? Não são, isso é uma treta lá, hein, também. Está aumentando. Esse é um ponto super interessante. Aqui no Brasil, quer dizer, primeiro, a reforma ela não vai acabar com a regressividade, que essa questão de você ter um imposto regressivo aqui no Brasil, um sistema, né? Que proporcionalmente faz com que os mais pobres paguem mais impostos que os mais ricos. E a parte de tributação de propriedade. No Brasil não é tributado. Olha só, por falar em que Estados... favorece a turma de cima. Posso fazer só um último comentário aqui, que eu acho que é importante? Está todo mundo tão educado hoje. Tão comportado, pedindo para falar. Não, a Marilis pediu com tanto afeto, tanto que nós precisamos nos comportar. Mas tem uma questão que, eu acho que a questão da carga tributária quanto? 36%, alguma coisa 37, assim, né? A carga tributária é uma questão menor e menos relevante do que a natureza em si dos impostos. Ou seja, o que você está tributando e quem está tributando. Exatamente. Porque um dos grandes problemas, você estava falando da questão de oferta de serviços públicos. É óbvio que um país com o nível de desigualdade que o Brasil tem, você precisa de um Estado que tenha uma teia de proteção social relevante, porque você tem uma quantidade muito grande de pessoas que, se ficar doente, não pode trabalhar, perde teto, perde comida. Está a um passo muito pequeno
entendeu? Uma pequena crise financeira na vida pode levar você à perdição. Então, você precisa ter essa camada de serviços. O problema é, se a gente tem, que é o Estado criado pela Constituição de 1988, se a gente tem um Estado no qual a União controla boa parte do dinheiro, a perda é natural. Porque você tem, no fim das contas, a única maneira de você fazer investimento público com qualidade é você botar esse dinheiro, a maior quantidade possível de dinheiro, nos municípios. Que é a administração local pequena ali, onde o prefeito vai ter muito mais noção e bate na questão do pork barrel que a gente estava falando mais cedo. O pork barrel só existe porque no Brasil, do jeito que existe, porque a União controla boa parte dos recursos. Se você não fizer essa descentralização, a gente vai continuar com altos índices de corrupção, a gente vai continuar com altos índices de perda de dinheiro nos serviços públicos, não por corrupção, mas por ineficiência, porque tem um presidente da República que precisa decidir quais são as necessidades de uma criança no Piauí. Ineficiência no combate à desigualdade, o que é o mais grave.